da Verdade, devocional de 13 de maio. O vírus do pecado. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, verso 6. Os cientistas ainda discutem se o vírus é um ser vivo ou não. Na verdade, ele é um pacote de DNA ou RNA que depende de células de seres vivos para se multiplicarem. Essa é a natureza típica do parasita. Não tem vida em si mesmo e precisa de uma vida para sugá-la e dela se alimentar. Penso que talvez não haja melhor ilustração para a realidade do pecado, o mal primordial, embora este seja bem pior do que o vírus. O mal não é um ser em si mesmo, mas uma perversão do bem, um desvio de rota na direção estabelecida por Deus para as suas criaturas, o qual provocou a deformação do bom reino de Deus. Neste sentido, ele é um parasita. Quando a mulher no jardim começou a discutir com Satanás, ela abriu a brecha para que o vírus do pecado fizesse o seu caminho. Ao que parece, sua palavra inicial já demonstra que engoliu a insinuação de severidade na ordem de Deus feita pela serpente, pois indagada sobre a proibição divina, respondeu: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais." Gênesis 3, versos 2 e 3. Assim, imperceptivelmente, a mulher acrescenta à palavra de Deus uma proibição da qual não temos registro na ordem dada pelo Criador. De qualquer maneira, só em dar atenção para a serpente e discutir com ela, abriu-se uma brecha para o pecado que seguiu o percurso que até hoje sempre se mantém no processo de toda a queda. Primeiro, a atenção é desviada. Vendo a mulher, ressalta o narrador, apontando o desvio de foco da lei de Deus para a palavra da serpente e da perspectiva de Deus para a opinião pessoal. Em seguida, a cobiça é alimentada. A árvore se mostrava boa para se comer, uma qualidade aguçada pela concupiscência da carne, agradável aos olhos, um vislumbre estimulado pela concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, uma ilusão fabricada pela soberba da vida. É significativo que no capítulo 2, verso 9, a Escritura declara que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Mas a cobiça suga o contentamento, passando a ver como atraente apenas aquilo que Deus não aprova. Está aberto o caminho para o próximo passo da queda. O pecado é consumado. A mulher toma do fruto proibido e o come, mas o pecado é um vírus contagioso. Sua atuação é pandêmica. Por isso, no passo seguinte, o mal é compartilhado. Ela deu o fruto ao marido e ele o comeu. Vemos aqui o que o professor Luiz Saião chama de capacidade proselitista do mal. Reconhecendo tal capacidade, a Escritura adverte em Hebreus 12, verso 15, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma vez instalado, o vírus do pecado sofre mutações para não ser percebido. Fuga da presença de Deus, justiça própria para cobrir a nudez da vergonha, jogo de culpas para fugir à responsabilidade. Herdamos todas estas atitudes flagrantes no primeiro casal. Hoje, igualmente, o pecado exerce sobre nós a sua força quando desvia nossa atenção da ordem e da palavra de Deus para a atração do objeto da tentação e para a cobiça em nós escondida. Quanto mais discutimos ou argumentamos com Satanás no terreno da atração do pecado e da nossa cobiça, não importa o quanto lutemos ou argumentemos, estamos fadados ao fracasso. E uma vez consumado, quanto mais fugimos da culpa, mais agravantes acrescentamos a ela. Somente o sacrifício substitutivo de Jesus pode nos prover a justiça
e somente o seu sangue pode nos trazer redenção e o perdão dos pecados. Mesmo sendo justo, Cristo foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Contudo, mesmo aqueles que foram redimidos em Cristo, enquanto estiverem neste mundo, têm o desafio de mortificar o pecado por meio do Espírito Santo de Deus. John Owen corretamente observou que os mais excelentes crentes, que sem dúvida estão livres do poder condenador do pecado, ainda assim, todos os dias de suas vidas, devem mortificar o poder interior do pecado. O vigor, o poder e o consolo de nossa vida espiritual dependem de nossa mortificação quanto às obras da carne. E nesse processo de mortificação diária dos feitos do corpo, não é sábio discutir com nossos desejos, pois eles são sempre convincentes. Nosso coração sempre criará uma racionalização para o pecado. A lógica de convencimento pessoal da cobiça é imbatível. Somente mantendo nossa mente na palavra de Deus e nos seus mandamentos, podemos destruir as fortalezas da carne, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Ao enfrentarmos a tentação, portanto, não é nossa opinião sobre a vantagem ou desvantagem que teremos ao pecar que deve ocupar nossa mente, mas a palavra de Deus à qual devemos obediência incondicional e na qual devemos crer, uma vez que nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Precisamos ter em mente que nunca vale a pena desobedecer a Deus. Por isso, quando a tentação o assaltar, não fique discutindo com Satanás ou com seu próprio coração sobre se vale a pena ou não. Traga à mente a palavra de Deus e os seus mandamentos. Faça como o Senhor Jesus, que diante das sugestões do inimigo apenas respondia: está escrito. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.